pequena introdução, pronto. Nós começamos a trabalhar com o Cloud há cerca de um mês e meio atrás. Não sei se alguém conhece uma espécie de espinas que se põem como dreno nos painéis quando o telhado tem pouca inclinação, ou seja, em instalações industriais. É algo muito simples, muito económico e que permite grandes vantagens, como a equipa vai explicar, ok? A instalação de inclinação reduzida e que se cria acumulação de água e de sujidade, está bem? Temos aqui já um stock, temos boas condições. Eu sei que é uma coisa pouco atrativa, não é um inversor bonito, não é um painel bonito, todo full black, mas tenha um bocadinho de paciência que é mesmo uma solução mesmo muito, muito interessante, está bem? Não, e acima de tudo, eu espero que ao pormos essas as peças da Solarud, também chamemos um bocadinho a água que tanta falta nos faz e, portanto, seja um win-win para toda a gente, ok? Realmente, Ok. isto a brincar um bocadinho, isto porque nós não. É uma coisa que em Portugal não tomamos muita consideração, é a acumulação de água nos painéis, ok? Realmente porque nos últimos 5 6 anos a chuva tem sido escassa. O problema é que nós só nos lembramos de Santa Bárbara quando faz trovões e às vezes os trovões já vêm tarde. Portanto, estas peças vêm-nos dar um bocadinho uma solução a uma grey zone que nós tínhamos no mercado. Pronto, sem mais delongas, vou passar então a palavra a quem de direito e depois falamos novamente no fim. Obrigado pela vossa comparência e boa formação. Ok, muito obrigado. Então eu vou partilhar aqui o ecrã, fazer aqui uma pequena apresentação e depois, se acharem por bem, fazemos aqui um período de perguntas, dúvidas, respostas, etc. Bom dia a todos. O meu nome é Miguel Lopes. Aqui o meu sócio é António Neves. Temos um terceiro sócio que acho que está aqui a ouvir, mas não está aqui connosco em sala. Como o Pedro e o André já falaram, a Solarud é uma empresa recente, tem cerca de um ano e criou um clipe de drenagem de água para os módulos fotovoltaicos com baixa inclinação, adaptável a, não diria todas, mas quase todas as alturas do frame só com este dispositivo. Conseguem ver ali as alhetas na nossa pecinha. Aquelas alhetas dobram e adaptam-se a frames de alturas entre os 28 e os 40 milímetros. Basicamente o problema surgiu pelo aparecimento destas bandas de sealing que conseguimos ver aqui nos módulos. O lixo acumulado, ou seja, esta sujidade, esta poeira acumulada pela barreira criada pelos frames, era visível em várias instalações que nós víamos. Não é só este padrão que está aqui na fotografia, é também neste esquema, ou seja, todos estes padrões junto ao frame criaram um problema e nós fomos à procura de uma solução para eles. E a solução que encontramos foi efetivamente usar aqui a capilaridade, o efeito da capilaridade na água. Como o Miguel já tinha dito, nós em várias instalações que visitávamos víamos, sobretudo nos rooftops e nas instalações de baixa inclinação, víamos um padrão comum na borda dos painéis que provocava um decréscimo de performance e era visível ao olho nu que aquilo influenciava negativamente a performance porque tapava de facto algumas células. Entretanto, nós começamos a identificar quais eram os tipos de padrões e na internet também não falta informação sobre o soiling e vimos que de facto isto poderia ser de alguma forma mitigado se nós conseguíssemos drenar a água antes dela se evaporar, ou seja, o pó que acumula na água, que fica acumulada durante as várias horas que a água demora a estar a ser evaporada, depois quando a água evapora cola no painel. Portanto, se nós conseguíssemos drenar a água antes do pó cair, esse pó não fica tão colado e assim que chove também é escoado juntamente com a água. Portanto, a nossa solução previne o soiling, drena a água e previne a acumulação de pó, como eu ainda agora mencionei.
Nós temos uma patente pendente aqui na peça, que já foi pedida há ano e meio, só que o INPI demora bastante tempo a dar respostas e então os processos acumulam-se e demora muito tempo a ser respondidos, mas esperamos para o próximo mês já receber o ok. Temos muitas horas de investigação, porque isto foi um projeto que começou entre nós três durante os lockdowns do Covid. Começamos a evoluir a ideia, desenhamos muitas peças, fizemos muita tentativa e erro. Portanto, temos aqui, de facto, muitas horas investidas em testes e em brainstormings de qual será a melhor forma de fazer o que nós nos tínhamos proposto. Portanto, na versão atual da peça, que já não é a versão original que nós lançamos com a abertura da empresa SolarHub, temos neste momento, para além das funcionalidades básicas que eram drenar a água, temos o que nós chamamos um anti-clog design, que é um design anti-entupimento. Nas primeiras versões da peça, nós começamos a ter feedback de clientes, sobretudo em zonas mais áridas, e com tempestades de areia ou então indústrias que geravam muito pó, dizíamos que as peças ao fim de algum tempo, portanto, drenavam bem a água, mas o pó grosso, o pó sólido, com partículas um bocadinho maiores que o normal, entupia as peças de tal forma que elas depois tinham de ser limpas para voltarem a drenar. Nós andamos aqui mais brainstormings, mais tentativa e erro, e conseguimos desenvolver um desenho, portanto, que permite, e mais à frente vou-vos mostrar um vídeo comparativo, que permite drenar não só água, como também resíduos sólidos até uma certa dimensão. Para além disto, ela é feita em material nativamente resistente aos raios UV, e isto é muito importante para um artigo que está exposto ao sol e pode estar nas condições mais agrestes, porque nós vendemos para todo o mundo e não só para Portugal e para a Espanha. É também resistente à temperatura até 105 graus e vocês podem dizer, epá, 105 graus, isso é um exagero. Se calhar é para jogarmos pelo seguro, mas temos que pensar que a temperatura de um frame de metal não é a mesma temperatura do ar. Portanto, se nós dissermos, opá, 40 ou 50 graus já era bastante para a peça resistir a quase todas as situações globais. Isso não é verdade quando encostamos a um frame de metal que pode aquecer muito mais do que a temperatura ambiente. Também, desde o início, quando a desenvolvemos, quisemos que ela fosse adaptável. Inicialmente, a peça original era só adaptável em 3 medidas, que era 30, 35 e 40 milímetros. Entretanto, com a evolução e com o feedback dos clientes, conseguimos desenvolver um desenho que nos permite adaptar a peça a qualquer altura entre os 28 e os 40, que, segundo algum survey que fizemos no mercado, cobre a grande parte das situações atuais de alturas de módulos. A única limitação é a grossura do frame, portanto, a parte de cima, que tem que ser entre 8 e 11 milímetros. Se, por exemplo, necessitarem de peças com maior gancho ou com medidas acima dos 40, nós também o podemos fazer porque temos um serviço de design à medida portanto, das peças. Normalmente as pessoas mandam-nos o datasheet e nós, a partir do datasheet do módulo, conseguimos desenhar uma peça que se adapte exatamente àquele módulo. Para além disso, como nós temos confiança para já no nosso produto, damos 6 anos de garantia. Este período poderá ser extensível no tempo, assim que nós tivermos os resultados dos ensaios de endurance que andamos a tentar fazer à peça, porque nós acreditamos que a qualidade do material que usamos nos vai permitir aumentar esta garantia com muita segurança. Então, quais são as vantagens da peça SolarHub? Eu agora, nesta parte, vou passar aqui ao Miguel, que já falei bastante, e o Miguel vai-vos explicar aqui as vantagens da peça. Nós vimos aqui 3 grandes vantagens: o aumento da performance entre lavagens, o decréscimo do risco de incêndio. Temos aqui um erro na apresentação. Ok, decresce o risco de incêndio
e existe um maior retorno de capital, não é? Ou seja, se aumenta a performance entre lavagens, consequentemente o site vai produzir mais e aumenta o retorno do investimento mais rapidamente. Aqui, no que concerne aqui ao aumento da performance, nós fizemos um teste neste parque que estamos aqui a ver à nossa esquerda. Ali estão referidas a string A e B, mas na verdade são 4 strings, ou seja, são 2 MPPTs. Nós dividimos o inversor nas 2 MPPTs, em que ali onde está designado string B, ou seja, MPPT2 se quisermos, colocamos as nossas peças, ainda as originais, ou seja, sem o antigo clog design, e na string A deixamos livre. E concluímos que ao longo de 25 semanas nós tivemos um aumento médio, ou seja, uma diferença média na produção entre as 2 MPPTs, que é aquilo que conseguimos monitorizar no inversor, de 3,5% ao longo ou seja, durante as 25 semanas do teste. Média do período, não é? Sim, é a média, ou seja, é a média do período. Houve semanas em que poupámos mais, houve semanas em que a diferença foi maior, houve semanas em que a diferença foi mais pequena, mas em média temos os 3,5%. Também convém dizer que a instalação foi limpa, toda ela, antes de instalarmos as peças, ou seja, limpámos todos os módulos, instalámos as peças ou seja, da linha vermelha para a esquerda, onde está a string B, foram 80 peças, 2 por molde. Nós até aconselhamos 3 quando os moldes estão assim em landscape, mas neste caso pusemos 2 e obtivemos aqui estes resultados, uma média de 3,5%, que eu considero até para nós foi surpreendente, pela positiva. Pronto, depois, só um bocadinho mais para trás, só para... temos ali o tempo total, nós depois podemos partilhar aqui esta apresentação, vocês podem analisar a tabela com mais detalhe, também está no nosso blog, se quiserem ver. Mas só referir aqui que se considerássemos o custo da peça de 2 euros, que neste momento já não é o preço delas, teríamos um retorno de investimento estimado de 2,6 anos, a considerar o preço por quilowatt de 15 cêntimos. Também pode não ser o mais correto, mas ok. Temos aqui um valor indicativo. Depois falamos aqui da redução do risco de incêndio, não só do risco de incêndio, mas também de danificar os módulos, ou seja, os famosos hotspots. O padrão de sujidade acumulado vocês podem ver nas 2 setinhas de cima, ali em cada imagem. É criado no painel e conseguem ver os hotspots no canto e vão aparecendo cada vez mais. Aqui na primeira imagem à esquerda conseguem ver já 3 células aqui mais quentes, e com o passar do tempo cada vez mais hotspots aparecerão se não for tratado aqui a questão da sujidade no frame. De referir também, claro, que aqui a sujidade causa sombra e reduz a produção, obviamente, não é? Aqui a nível do retorno de investimento, nós temos menor sujidade nos moldes, não é? Ou seja, maior produção, mais dinheiro. Temos maiores intervalos de tempo entre lavagens, ou seja, a instalação não fica tão suja, não é tão crítico, podemos aumentar um bocadinho o intervalo de tempo entre lavagens, ou seja, menores custos de operação e manutenção. Menos hotspots, menos avarias, mais performance, menos chatices, menos reclamações ao fabricante, menos trocas de módulos,
menos, não sei, pode acontecer, menos tempo a fazer relatórios de inspeção termográfica, por exemplo, uma série aqui de vantagens. Agora vou mostrar aqui uns videozinhos, passo aqui a palavra outra vez ao António. Como vocês conseguem ver, tem ali o canto com água que não sai, portanto, por causa do frame, ok? E agora vou pôr play aqui no vídeo para vocês verem mal a peça é clipada, a água a ser drenada. Isto está em tempo real, não está acelerado, não tem edição, é mesmo como está. Portanto, como podem ver, drenou completamente a água do painel, ok? Estava com cerca de 4 graus de inclinação. Exato, mais ou menos 4 graus. Temos também um vídeo que mostra um comparativo entre a peça original e a peça atual que vos falei. Portanto, esta é a nossa peça original. Nós simulamos aqui, isto nem sequer é pó, isto é mesmo terra de jardim, que era o que tínhamos, não tínhamos areia, mas como o português bem disseram que é desenrascado, nós safamos-nos com outras coisas. Então, se virem, estando muito lixo grosso acumulado na beira do painel, a peça drena, mas drena as pinguinhas e vai até entupir. Invariavelmente vai entupir. Ao colocarmos a peça nova, como podem ver, o próprio pó grosso está a ser drenado pela própria peça. Portanto, e a zona à volta da peça fica limpa. A intenção disto, claro que não é limpar o painel todo, mas sim drenar a zona à volta da peça de forma a que a peça não fique entupida, ok? Entretanto, também posso adiantar aqui em primeira mão que nós temos já uma peça que nós chamamos Nano. Estamos neste momento a desenvolver um molde para injeção, que é uma peça que vai permitir, no caso de existirem gaps muito pequenos entre painéis, e gaps, quando eu digo gaps muito pequenos, é até 1 centímetro. Conseguem ver aí a régua a medir 1 centímetro entre o frame preto e o frame cinza. Sim. E nós vamos tentar colocar a peça normal, portanto a Solar Hub, e viram que ela não encaixa. Entretanto, colocamos a peça Nano e ela, como tem uma base muito pequenina, passa entre os módulos e encaixa. Ok? Pronto. Nesta altura vou passar então de novo a partilhar aqui portanto, o PowerPoint. Isto eram os vídeos assim, que eu acho que são mais importantes para esclarecer relativamente ao funcionamento da peça. Entretanto, nós sabemos que existem peças concorrentes no mercado, pronto, de variadas fontes. No entanto, nós julgamos que é importante fazer uma distinção, e essa distinção é bastante vincada, entre a Solar Hub e as restantes peças. Isto porquê? Porque, se formos a ver, todas elas drenam a água dos painéis, ok? Umas melhores, outras piores. No entanto, nem todas têm o mesmo acabamento e o mesmo material e o mesmo desenho da Solar Hub. Isto porquê? Porque existem peças em plástico tipo 4, que é o chamado LDPE, existem peças em plástico ABS que normalmente depois levam um estabilizador UV. Mas o estabilizador UV não é a mesma coisa do que ser resistente ao UV. Isto porquê? Quando as peças são feitas com estabilizador UV, é misturado o estabilizador UV no meio do material que não é resistente ao UV. E essa resistência aos UVs é tanto maior quanto maior o estabilizador UV se misturar. No entanto, vai sempre haver partes da peça que estão cobertas com um material que não é resistente ao UV. E a degradação ao solo começa por aí. Se nós usarmos um plástico técnico como é usado na Solar Hub, na NextGen e na Nano, ele é nativamente resistente ao UV. Ou seja, a peça toda está completamente protegida contra os raios UV. Para além disso, depois temos o problema das temperaturas, que é,
As peças em LDPE são resistentes mais ou menos até aos 65 graus antes de deformar, e as peças em ABS mais ou menos até aos 80 graus. Só que nós, por termografia, já obtivemos leituras de frames a 85 e a 90 graus, que é a tal situação, como os frames são metálicos, há a possibilidade deles aquecerem para temperaturas muito acima da temperatura ambiente, e se nós optarmos por peças de menor qualidade, e se calhar, não sei, com preços até muito similares, acabamos por estar a dar um tiro no pé, porque mais cedo ou mais tarde vamos ter que as substituir. Depois, há a tal situação que eu já tinha falado acima, que é as outras peças, portanto, em LDPE ou em plástico ABS, tem que levar o estabilizador UV com aditivo. As nossas peças são nativas. A resistência ao UV não existe no ABS nem no LDPE, enquanto que a Solarad é nativamente resistente. Elas todas têm uma qualidade de fixação boa, portanto, elas gripam bem no painel. No entanto, as peças não Solarad não têm o design anti-entupimento, que também é outra coisa que vai obrigar a mão de obra extra quando o técnico fizer a limpeza dos módulos, chegar lá e as peças estiverem entupidas. Ele vai ter que as tirar, vai ter que as limpar e depois vai ter que as voltar a pôr no sítio. Portanto, isto é mão de obra que com a Solarad não tem este custo de mão de obra. Depois, as outras peças em ABS e em LDPE não são adaptáveis a várias alturas. Portanto, eu tenho que ter sempre em stock a peça à medida para o meu próximo projeto. E isto não é tão simples como parece, porque eu posso estar a pensar que vou comprar módulos de 35 mm, na altura até os encomendo, depois por algum motivo o fornecedor não tem os módulos com aquela altura de frame e vai-me dizer, olha, neste momento não posso fornecer esses, mas tenho uns com iguais características, só que o frame são 30 mm, ou 38, ou 40, portanto não tem a mesma altura, e eu tenho as peças em stock que não me vão servir para nada. Para além disso, a Solarad, que nós tínhamos conhecimento, é a única empresa que faz peças à medida. E quando eu digo à medida, é para quantidades tão pequenas como 100 unidades. Então, nós, a partir das 100 unidades, fazemos as peças à medida. Obviamente que não tem o mesmo custo das peças a granel, portanto, que são injetadas em molde, mas damos sempre essa possibilidade ao cliente. Para além disso, temos também a hipótese de, no caso das gaps entre painéis serem muito pequenas, que não seja possível facilmente encaixar a peça Next Gen, nós temos a versão Nano, que tem 1 cm de base, e como vimos no vídeo, permite passar entre os módulos e encaixar por baixo. Depois, nós também temos outra vantagem no design, que é, se repararem o tampo da peça Solarad, portanto aquela parte de cima, onde diz mesmo Solarad, ela é chanfrada às 4 direções. Isto porquê? Porque evita não só o sombramento do painel, mas também facilita a passagem dos equipamentos de lavagem. Portanto, eu queria-vos mostrar, até para os mais céticos, 2 vídeos muito, muito pequeninos, onde nós temos clientes que usam robôs ou clientes que usam escovas, e nós temos os vídeos que eles nos enviaram das peças colocadas e eles a passarem com o robô por cima e a lavarem com escovas manuais, e as peças não saem do sítio, não se movem, não caem, portanto fica tudo como deve estar, não é? Tudo colocado no sítio para mantermos a mão de obra o mínimo possível. Pronto. Desde já, obrigado. Vou agora então passar à parte de vos mostrar estes 2 pequenos vídeos de lavagem dos painéis para vos mostrar a eficácia das peças. Foi perguntada várias vezes pelos nossos clientes se havia algum problema em passar o robô por cima, se danificava as peças, se saíam do sítio, e por isso é que nós estamos e sentimos essa necessidade de mostrar. Ok? Eu acho que conseguem ver. Uhum. Okay. Oi. Passou.
Portanto, estamos a ver as peças colocadas neste móvel, a escova do robô a passar por cima. Se virem, elas ficaram exatamente no mesmo sítio. Conseguem vê-las lá atrás, clipadas no móvel. Querem que repita o vídeo ou avance para o próximo? Acho que pode avançar, depois também está, se quiserem ver, Está disponível no nosso YouTube, qualquer coisa nos também shorts. podemos partilhar. Ok, então aqui o outro é. Onde é que está o das lavagens? É este aqui. É este aqui. Ok. Portanto, estamos com uma escova manual a limpar um painel. Já passou. Yeah. Eu vou só repetir porque passou. Como são shorts. Né? São vídeos muito curtinhos. Sim, mas acho que podemos passar aqui para as. Okay. Podem ver, nesta parte em que a imagem está parada, podem ver que o movimento, imediatamente a seguir ao play, é o movimento para cima das peças. Mas eu acho que as pessoas já. Os Sim, participantes já perceberam o Ok. que é necessário. Exatamente. Pronto, e agora se acharem por bem, eu paro aqui a partilha e fazemos aqui um brainstorming, umas perguntas, respostas, tirar dúvidas. Alguém tem alguma questão? Ou uma Nós dúvida que queira Estamos colocar? também aqui abertos a sugestões. As sugestões de melhoria, claro que Melhoria. sim, sempre. Aliás, temos evoluído as peças desde a versão original, muito à custa do feedback de clientes de todo lado, não é? Exatamente. Isso é assim, é tentativa e erro. É. É tentativa e erro, mas sim, achamos que a peça está muito bem conseguida. Por isso é que, quer dizer, melhorias haverão sempre e será sempre capaz, mas de momento, para a necessidade, a peça está muito bem conseguida. Falta-nos Pá, só acrescentar que, desculpe só interromper, que a peça só deve ser utilizada em inclinações abaixo dos 20 graus. Portanto, nós claro, aqui estamos num azimuth em que, normalmente, quando as peças são colocadas portanto, em terrenos, em espaço aberto, tem uma inclinação superior a 30 graus. Portanto, isto faz sentido para rooftops, baixa inclinação, para países perto do Equador, onde o azimuth é baixo e os painéis são colocados quase na horizontal. Pronto, para essas situações assim. Aliás, nós exatamente. dizemos sempre isso aos nossos clientes, que se têm, às vezes mandam-nos fotografias e nós olhamos para os painéis e dizemos, olha, com essa inclinação você não vai melhorar em nada a performance do painel. Tem de facto uma inclinação superior ao que nós aconselhamos. Pode fazer alguma coisa, mas é tão negligente que pronto, Sim, não compensa. não tem lógica. Exatamente. Exatamente. Pronto, basicamente, isto é uma solução. Não é para telhados com declinação, ok? É para telhados com 5 ou menos graus, ou seja, instalações industriais, coplanares. É uma peça muito simples. Vocês podem oferecer aos vossos clientes com um custo bastante reduzido. É um diferencial face à concorrência. Vai aumentar muito a performance dos móveis a longo prazo e a fiabilidade dos mesmos. Não vai criar células com pontos quentes, locais de células com pontos quentes. A instalação é extremamente simples, as mesmas só chegaram lá e clicarem no módulo. Temos aqui bastante stock. E temos o pensamento que algo que podem oferecer como diferencial, tá bem? E a nosso ver, com muito interesse, especialmente a médio e longo prazo, com problemas de fiabilidade dos painéis. Ok? Exatamente. Exatamente, é isso. Pronto. E Água, limpeza, etc. Mesmo, são os pequenos pormenores que contam numa obra a longo prazo. Muitas vezes, no mercado atual, conta o preço mais baixo, e tudo na estrutura, nos módulos, nos cabos, nos conectores no C4, mas tudo isto, daqui a uns anos, vai ter repercussões em incêndios, em problemas de garantia com os painéis, ou seja, os instaladores têm que pensar nisso e
e evitar esse tipo de situações e não ir com a Maria, vais com as outras. De facto, está bem neste momento no solar, esta falta de qualidade e falta de cuidado vai ter problemas para as empresas, para os clientes e para todos no futuro. Ok? Da minha parte é tudo, não sei se há alguma questão. Só reforçar aqui um bocadinho o que disse o que disse aqui o Pedro. É mesmo uma questão diferenciadora, ou seja, apresentam outro cuidado junto com o cliente. É um miminho, digamos assim, um miminho que se dá às instalações, é tratar bem os módulos, é não deixar que cheguem a estados, às vezes se vê com até musgo a crescer entre o frame e a cela, o vidro, não é? É ter um bocadinho esse cuidado, ter essa diferenciação e fazermos diferente do que fazem os outros. Acho que é muito positivo para quem está a instalar. E ainda podemos até, inclusive, acrescentar o seguinte: nós temos um cliente que se queixava que de manhã, com o orvalho matinal, tinha muitos problemas, portanto, da instalação entrarem no circuito, não é? Existir um short nas células dos painéis. Porquê? Porque os selantes já estavam bastante degradados e a água acumulava no painel, o painel estava pouco inclinado e a água acabava por entrar para a parte elétrica do painel. Isso provocava-lhes alguns problemas. E nós, a partir do momento que lhe demos as peças para ele testar, ele diz que nas peças onde colocou deixou de ter essa indicação. Portanto, ele recebia sempre uma série de erros na alarmística que tinha no parque e deixou de os ter porque, claro, assim, não vai reparar os selantes. Isso é um problema que já devia ter sido endereçado antes, não é? Mas vai-lhe resolver ali durante algum tempo o problema. Se tivesse, se calhar, as peças Solara desde o início, não tinha este problema dos selantes terem se estragado, porque se calhar muitas vezes nesses países as chuvas até são ácidas e a água acumulada ali muito tempo também estraga portanto, as borrachas e os selantes. É isso mesmo. Pronto, para isso também É isso mesmo. Com o fabrico português, que temos cartão e nada de comprar imitações chinesas, nem nada de separeza, está bem? Sim, é verdade. É o barato que sai caro, como eu disse. Eu apresentei exatamente aquela tabela comparativa, que nós conhecemos a concorrência e sabemos que a nível de design, a nível de material e tudo mais, e também vou dar aqui uma chega, que acho que não vou referir suscetibilidades, que é, acho que no panorama político e mundial atual, estar a preferir um produto chinês a um produto europeu é dar força para que no futuro algumas coisas menos boas possam acontecer de uma forma mais inusitada. Não sei se tem alguma dúvida, podemos esclarecer. Sendo assim, obrigado a todos por comparecerem também. Temos aqui as peças em stock, caso queiram vir ver a aplicação, os moldes, etc. O preço está na tabela na loja online, os vossos preços de revenda. Esteja à vontade para nos contactarem a qualquer momento e vão ver que vale a pena, está bem? Mas não é nada significante e, como disse o Pedro há pouco, é sempre um diferencial em relação à vossa concorrência, ok? Portanto, se nós pudermos dar uma coisa diferente, às vezes é nos pequenos pormenores que estão as vitórias e estamos seguros disso. Desde já, um bem-aja a todos, muito obrigado pela vossa comparência. Muito obrigado Até à pela próxima. oportunidade. Obrigado. Igualmente. Obrigado, até à próxima. Obrigado, com licença.